Taylor, Ford e Slam. Sabe, talvez esses três nomes, assim, de primeira não digam muita coisa, mas as ideias deles são, em grande parte, o motivo pelo qual o mundo hoje funciona do jeito que funciona. Eles não só construíram carros ou empresas, não. Eles literalmente desenharam o manual de instruções da indústria moderna. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos desvendar como essa grande engrenagem foi montada, peça por peça. Pensa bem nessa pergunta. Como é possível que a indústria tenha saído da produção de, sei lá, um carro por dia para um carro a cada 90 segundos? Sim, 90 segundos. Parece mágica, né? Mas não tem nada de mágico. Foi uma revolução silenciosa que aconteceu lá no chão de fábrica e que mudou absolutamente tudo. E como toda boa história, tudo começou com um grande problema. Vamos voltar no tempo lá para o comecinho do século XX. Imagina a cena, as fábricas crescendo, bombando, cheias de gente, de máquinas, mas também de uma bagunça danada. Era um caos, muito desperdício, o trabalho era super desorganizado, lento. A pergunta que não deixava nenhum dono de fábrica dormir em paz era uma só. Como é que a gente consegue fazer mais com menos? Alguém precisava urgentemente botar ordem na casa. E aí que surge a primeira grande faísca dessa história. Veio de um engenheiro chamado Frederick Taylor. O cara olhou para aquela bagunça toda num chão de fábrica e teve uma sacada genial. Ele pensou, espera aí, isso aqui não é arte, isso é ciência. E foi com essa ideia na cabeça que ele deu o pontapé inicial no que a gente hoje chama de administração científica. A ideia central do Taylor era, olha, bem radical para a época. Em vez de cada operário fazer o trabalho do seu jeito, ele propôs estudar cada movimento, cronometrar cada pequena tarefa. Tudo isso para descobrir, de forma científica, a única e melhor maneira de se fazer qualquer coisa. O objetivo era bem claro: eliminar cada gesto inútil e extrair o máximo de proveito de cada segundo. E qual era a base desse pensamento todo? Bom, o Taylor via o trabalhador como um homo economicus. Que nome, né? Mas a ideia por trás é simples. A principal motivação do ser humano é dinheiro. A lógica dele era a seguinte: se a gente otimizar o trabalho e a pessoa produzir mais, a gente pode pagar mais para ela. Fim. Para ele, o trabalhador era uma peça racional, dentro de uma imensa engrenagem. Mas é claro que essa visão tão mecânica não ia passar batida, né? Logo surgiram as críticas. Tratar pessoas como se fossem máquinas transformou o trabalho em algo terrivelmente repetitivo, monótono. Fora que o Taylor simplesmente ignorou que as pessoas são seres sociais, que o ambiente de trabalho importa. A teoria dele via a fábrica como um sistema fechado, sabe? Como se fosse uma bolha completamente isolada do mundo e, o mais importante, da complexidade que é o ser humano. Então, se o Taylor foi a faísca teórica, Henry Ford foi o motor que pegou essas ideias de eficiência e as colocou em prática numa escala que mudaria o mundo para sempre. O império do Ford foi construído em cima de dois pilares simplesmente geniais. O primeiro, peças padronizadas e intercambiáveis. Isso quer dizer que qualquer parafuso servia em qualquer carro. E o segundo pilar, o trabalhador especializado, que não montava mais o motor inteiro, mas apenas apertava aquele parafuso, de novo e de novo e de novo. Essa ideia da padronização foi uma verdadeira revolução. Para você ter uma ideia, enquanto os concorrentes dele montavam motores com um monte de peças fundidas separadamente, o Ford criou um bloco de motor de peça única. Isso não só simplificou a montagem de um jeito absurdo, como também deu origem a algo essencial hoje em dia, o controle de qualidade. Afinal, era preciso garantir que cada peça fosse perfeitamente idêntica à outra. E é aqui que a gente vê a grande transformação do trabalho humano. O artesão, aquele que conhecia cada etapa do processo, deu lugar ao especialista, que conhecia apenas uma fração minúscula dele. O resultado foi uma velocidade de produção alucinante, mas também um profundo sentimento de alienação, em que o trabalhador já não se via mais no fruto do seu trabalho como um todo. Agora vamos aos números, porque é aqui que a gente realmente entende o tamanho do impacto. Em 1908, antes do Ford otimizar tudo, para montar um carro levava, em média, 514 minutos. Isso dá quase 8 horas e meia de trabalho. Apenas 5 anos depois, em 1913, só aplicando os princípios de especialização e organização, esse tempo despencou para 2,3 minutos. É uma redução inacreditável. Mas o Ford ainda não estava satisfeito. E então veio a cartada final, a linha de montagem móvel, onde o carro ia até o trabalhador. O resultado?
o tempo de montagem caiu para 1,19 minuto. Menos de 90 segundos para montar um carro. Isso não foi só uma melhoria, isso foi uma revolução completa. O sistema do Ford era uma máquina de eficiência, sem dúvida, mas tinha um ponto cego. Era rígido demais. Produzia milhões de carros, sim, desde que fossem todos iguais e pretos. E foi justamente nessa brecha que Alfred Sloan, lá da concorrente General Motors, viu a sua oportunidade. Ele decidiu que iria adicionar estratégia e gestão a essa máquina de produção. A diferença de filosofia entre os dois era gritante. Para o Ford, o lema era um produto para todos, com foco total na eficiência da fábrica. O Sloan inverteu essa lógica. O lema dele era um produto para cada tipo de cliente. A GM passou a criar carros para diferentes bolsos, para diferentes famílias, para diferentes estilos de vida. O foco mudou da produção para o mercado. Então, o plano dos Sloan para superar a Ford tinha dois alvos principais. Primeiro, profissionalizar a administração, criando uma estrutura de gestão de verdade, coisa que a Ford, super centralizada no seu fundador, não tinha. E segundo, quebrar de vez o paradigma do carro único, oferecendo a variedade que os consumidores já começavam a desejar. E como ele fez isso? Reinventando a estrutura da empresa. Ele abandonou aquele modelo linear simples do tipo o chefe manda, o resto obedece, e criou a estrutura que a gente chama de linha staff. A grande inovação foi criar o tal do staff, uma equipe de especialistas dedicada a assessorar, a informar, a ajudar a gerência a tomar as decisões. Pensa assim para ficar fácil. A linha é quem está lá na frente de batalha, quem executa a produção, as vendas. Já o staff é o quartel-general, os estrategistas, o departamento jurídico, o financeiro, o RH. Eles planejam e aconselham, mas não dão as ordens finais. A vantagem disso é óbvia, as decisões se tornam muito mais inteligentes. A desvantagem? O eterno risco de conflito entre quem está no campo e quem está olhando o mapa. E assim, as peças finalmente se encaixam. A eficiência do Taylor, a escala do Ford e a gestão do Sloan não são capítulos isolados da história. Juntos, eles formam os três pilares que ergueram a grande corporação moderna como a gente conhece hoje. Este esquema aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, a ciência do Taylor focada no processo. No meio, a produção em massa do Ford focada na escala. E do outro lado, a organização do Sloan focada no mercado e na gestão. É a união perfeita entre processo, produção e estratégia. É exatamente como a citação diz, essa combinação virou a receita de bolo, um modelo padrão para o crescimento das grandes empresas. A eficiência de Taylor, a escala de Ford e a estratégia de Sloan. Juntos, eles criaram um verdadeiro DNA da indústria moderna. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para os dias de hoje. Se processo, escala e gestão foram as ideias que definiram o século passado, quais são as ideias que estão definindo o nosso? O que nós estamos construindo agora, que daqui a 100 anos vai ser visto como a base de tudo? A resposta, ela está sendo escrita neste exato momento.